Fala aí galera, beleza? Eu sou o Arthur de Vigíria e este é o 15º episódio do Tech Talk Cast, o seu podcast semanal sobre tecnologia. E essa semana trarei para vocês um resumo das notícias mais importantes sobre tecnologia dos últimos dias. Então chega de papo e vamos direto ao que interessa. E a primeira notícia que eu trago para vocês é uma notícia sobre a Apple. O diretor financeiro da empresa, Luca Maestri, informou durante a última semana, no relatório trimestral financeiro da companhia, que os próximos iPhones irão atrasar. Segundo ele, a empresa e seus fornecedores estão enfrentando problemas, já estão enfrentando alguns efeitos relacionados ao coronavírus, ao efeito da pandemia. E com isso, o próximo iPhone irá atrasar. Mas, como uma forma de informar, de trazer boas notícias para os investidores da companhia e jornalistas, ele aproveitou para informar que o iPhone 11 é o iPhone que mais vendeu da empresa, seguido logo atrás do iPhone SE, surpreendendo muita gente, já que o iPhone SE é o aparelho mais barato da empresa lançado no último semestre. E ainda segundo ele, a migração de Android para iOS está maior esse ano graças a esse aparelho, o iPhone SE. Então vamos esperar os próximos trimestres financeiros da companhia para ver se isso continuará aumentando. Ainda sobre os iPhones, as empresas de análise de vendas de smartphones mundiais, Canalys e Omdia, informaram que apenas a Apple teve aumento de vendas nesse ano, nesse último semestre, e isso já é um reflexo também da pandemia mundial. Segundo as companhias, a Apple vem tendo um aumento sim, e elas acreditam que isso seja um reflexo direto também do iPhone SE, aparelho lançado também nesse último semestre. E seguindo as notícias sobre o Covid, infelizmente vem afetando bastante o mundo da tecnologia, o aplicativo Coronavírus do SUS foi atualizado essa semana para utilizar as APIs de notificação do Google e da Apple. Para quem não lembra, eu falei sobre isso alguns episódios atrás, o Google e a Apple criaram uma parceria, criaram uma API em que eles utilizaram os sensores do aparelho, em especial Bluetooth, para detectar se outras pessoas que tiveram contaminação tiveram algum contato com você e assim te informar caso você possa ter sido contaminado. Mas para isso, os governos precisam adotar essas tecnologias, precisam adotar essa API. O aplicativo, o Coronavírus do SUS, do governo federal, foi atualizado essa semana, trazendo essa funcionalidade. Para isso, basta você entrar no aplicativo, clicar em habilitar essa notificação e você passará a ser notificado caso tenha tido contato com alguém que tenha sido contaminado nos últimos dias. E o mais legal é que esses dados são todos anonimizados, então você não precisa se preocupar quanto às informações trafegadas entre os aparelhos. E outra notícia bem legal que saiu essa semana foi com o Google One Backup. Segundo a empresa, eles irão agora fornecer 15 GB de graça para todos os usuários Android e iOS poderem fazer backup de seus aparelhos na nuvem da companhia. Para quem não conhece, o Google One é a solução da companhia de armazenagem na nuvem em que você consegue comprar dados, consegue comprar um espaço maior por preços bem atraentes, como por exemplo 100 GB a R$ 6,99 por mês ou 200 GB por R$ 9,99 e 2 TB por R$ 35, que é um preço um pouco mais alto, conforme a quantidade de armazenagem que você precisa aumenta. O mais legal é que essa opção gratuita de 15 GB estará disponível para todos os usuários e você, usuário Android ou iOS, poderá utilizá-lo gratuitamente sem nenhum tipo de problema. E, segundo a companhia, será possível armazenar contatos, fotos, vídeos e eventos do calendário. Então fica aí mais uma opção gratuita para você. Os usuários Android já deverão estar recebendo nas próximas semanas e os usuários iOS deverão esperar um pouquinho mais essa atualização. Ainda sobre o Google, mas agora se tratando sobre a Motorola aqui no Brasil, a empresa começou a liberar em forma de teste beta a atualização do Android 10 para o Motorola One Zoom e o Motorola G8 Plus. Segundo a companhia, os testes estão em beta, obviamente, então é meio perigoso você fazer esse tipo de atualização no seu smartphone, porque corre risco de perda de dados ou até mesmo brincar o seu aparelho, pode até estragar o seu aparelho, mas os testes estão sendo realizados e isso é uma ótima notícia, já que esse é o primeiro passo para a atualização desses aparelhos aqui no Brasil e quem sabe
outros aparelhos da companhia. E eu vou deixar, como sempre, o link aqui na descrição caso você tenha interesse em fazer o teste, beleza? E antes de continuar com as notícias, que tal dar uma checada no serviço de vídeo da Amazon, que inclui grandes séries como The Boys, The Hunters, Star Trek Picard e entre outras, e alguns filmes grandes da Marvel também e da Disney. Então, se você tem interesse nesse serviço, ele está saindo por R$ 9,90 por mês e você tem direito a 30 dias de graça. Para dar uma conferida é só clicar no link na descrição que vocês estarão ajudando também o podcast, além de levar um grande serviço para casa. E continuando as notícias sobre o Brasil, o Mercado Pago e Mercado Livre estão integrando as formas de pagamento da companhia ao PayPal, e isso é uma grande notícia para nós brasileiros. Segundo as empresas, nós poderemos utilizar fora do Brasil agora os serviços do PayPal, utilizando a própria conta do Mercado Pago para fazer compras internacionais. Isso é uma grande novidade para nós brasileiros. E outra parte legal é que os estrangeiros poderão comprar produtos aqui no Brasil utilizando suas contas do PayPal através do Mercado Pago ou Mercado Livre. Isso é uma coisa bem legal que vem se falando no mercado há algum tempo. As empresas já vinham conversando sobre essa integração já tem algum tempinho também, então vamos esperar para ver outras novidades que surgirão dessa parceria. E agora sobre o Twitter, se vocês lembram bem, eu comentei algumas semanas atrás aqui no podcast sobre o hack no Twitter, e segundo a companhia, 3 pessoas foram presas essa semana que estavam envolvidas nesse caso, e dentre elas um garoto de 17 anos, que segundo a FBI era o mandante desse crime, Foi ele o cabeça por trás de toda essa organização. Segundo o adolescente, ele tinha um sonho de trabalhar no Twitter e conseguiu as credenciais enganando um funcionário da empresa. Diversas forças policiais estavam envolvidas nessa apreensão, nessa prisão do rapaz, e segundo eles, o rapaz está sendo acusado de organização e comunicação fraudulenta, hacking e falsidade ideológica. Tudo isso somado deve dar em torno de 30 anos de prisão. E antes de encerrar esse podcast, conforme eu prometi no meu Instagram, eu passarei a trazer para vocês de vez em quando, alguma dica de leitura ou revista, algum filme rápido que não tenha a ver com tecnologia, que não necessariamente tenha a ver com tecnologia. E essa semana eu traí para vocês um trio de revistas do Doutor Estranho. Essas revistas aqui que eu achei bem incríveis, que me surpreenderam bastante, com o roteiro do Mark Waid, e trouxeram algumas releituras do Mago Supremo da Marvel, principalmente essa última aqui, que é o Doutor Estranho Arauto, em que ele vira Arauto de Galactus. Então foi bem surpreendente, uma revista que me impressionou muito. Ela é a terceira dessa história que vem sendo contada e é bem legal, eu recomendo bastante, as revistas são bem baratinhas. Eu também vou deixar o link aqui na descrição para vocês conseguirem comprar. Não necessariamente você precisa comprar as 3 para entender essa última aqui, mas como elas são bem baratinhas, eu recomendo vocês comprarem. Compra a primeira e a segunda também, porque são bem legais. Então fica aí de dica: Doutor Estranho Universo Afora, Doutor Estranho Acerto de Contas e Doutor Estranho Arauto. São revistas bem legais, bem atualizadas do Mago da Marvel, e eu acho que vocês vão gostar. Bom, galera, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio de notícias. Como sempre, um episódio curtinho, com as notícias mais importantes que aconteceram nas últimas 2 semanas, e eu faço um resumo bem rapidinho para vocês se atualizarem. Caso vocês tenham alguma dúvida ou vocês queiram fazer alguma pergunta, é só me mandar um Twitter no @Arthur_Divigi, que eu tô sempre por lá. E como sempre, todos os links das matérias e notícias estarão disponíveis aqui na descrição. E não se esqueça, compartilhe esse episódio com seus amigos e familiares, deixe um like na sua plataforma de podcast favorita. E para quem ouve no Spotify, não deixe de seguir a página do programa. Para quem ouve no Apple Podcast, deixe um review lá. Assim vocês ajudam no crescimento do Tech Talk Cast. Então por hoje é só, pessoal. Até o próximo episódio e fui!